Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de gramática. Essa é a nossa última aula de gramática, né? A aula que nós vamos fazer a nossa correção do último conteúdo de gramática, né? No caso dos últimos, né? A gente viu mais de um conteúdo na última aula. Então, a gente vai fazer a correção, certo? A primeira correção foi sobre primeira conjugação. Como vocês lembram, eu passei 2 páginas de cada conteúdo, né? Porque são muitos, né? São muitas páginas de atividade, vai ficar muito longa. Então, nós vamos trabalhar 2 páginas de cada conteúdo, né? E vou trazer, portanto, a correção de 2 páginas de cada um, tá? Então, aqui no conteúdo de primeira conjugação, nós temos a página 201 e 202, né? Na página 201, tá pedindo para classificar os verbos, né, destacados de acordo com a conjugação. Então, nós vamos dizer se é a primeira, segunda ou terceira conjugação, certo? Na letra A, nós temos Paulo vai pegar a maçã de Teresa. Pegar é o verbo de primeira conjugação. Então, vou colocar aqui letra A. Patrícia gosta muito de sorrir. Sorrir, terceira conjugação. Vou pôr letra C. Adriano adora rodar. Olha aqui, peão. Rodar, né? Termina com a R, então primeira conjugação, boto letra A aqui. Na letra D tem essa ideia, eu não posso esquecer, né? Esquecer é R, então é segunda conjugação, boto letra B. Na letra E, Suzana adora escrever, também segunda conjugação, letra B. E na letra F, Marcos gosta muito de viajar, né? Viajar é a primeira conjugação, boto letra A. Letra G, João e Paulo gostam sempre de ir juntos à escola. Ir, né, é o verbo de terceira conjugação, né? IR, então vou colocar a letra C. Na segunda questão, tá pedindo para completar as frases com o verbo viajar nos tempos destacados nos parênteses, né? Então, aqui na letra A tem pedindo para colocar viajar no presente, né? Então, vai ficar ele viaja hoje com os pais. Já na letra B, tá pedindo para colocar viajar no futuro, né? Então, fica nós viajaremos de avião em dezembro. Aqui, na letra C, pede para colocar no pretérito imperfeito, né? Então, seria eu viajava todos os anos para Salvador. Já na letra D, pede no passado, que fica ele viajou para o Nordeste. E na letra E, tá pedindo no futuro do pretérito, né? Então, fica eu viajaria se não tivesse que estudar, tá? Continuando na segunda página, tem a terceira questão, né, que pede para reescrever as frases a seguir, passando os verbos para os tempos pedidos nos parênteses, né? Então, aqui na letra A, tá pedindo para passar para futuro do presente, né? O gostar, no caso. Então, fica Ana e Ricardo gostarão de estudar. Já na letra B, tá pedindo para passar para o passado, né? O verbo chegar. Então, fica Pedro chegou na hora certa. Na letra C, tá pedindo para passar o verbo cantar para o pretérito imperfeito. Então, fica eu e Lili cantávamos no coral da escola. Na letra D, é o verbo chutar e pede para passar para o futuro. Então, vai ficar Hélio chutará a bola de futebol. Na letra E, temos o verbo gostar, que está pedindo para passar para o futuro do pretérito. Então, vai ficar eu gostaria de ir ao dentista. Na quarta questão, a gente tem que ligar, né, as duas colunas, certo? De acordo com a pessoa do verbo. Então, aqui eu tenho nessa primeira coluna, a primeira frase. Caminharemos amanhã. Caminharemos amanhã é nós, né? Porque fica nós caminharemos amanhã. Então, você vai ligar para o pronome nós. Já no segundo diz, todos subiriam o morro, né? Todos subiriam o morro. Subiriam, né? São eles, né? Todos eles subiriam o morro. Então, você vai ligar para o pronome eles. Aqui, né, na terceira tem Paulo comprou uma bicicleta, né? Aqui é comprou, né? Paulo comprou, é ele comprou, né? Então, eu vou ligar para o pronome ele. Na quarta, eu tenho sempre cantastes bem. Cantastes voz, né? Desculpa, é voz. Então, você vai ligar para voz, né? É sempre vós cantastes bem, tá? Então, você vai ligar para o pronome voz. No quinto, nós temos Ricardo, esperaste muito, né? É tu, certo? Ricardo, tu esperaste muito. Então, eu vou ligar para o pronome tu. E, por último, eu tenho quando eu espirro, fico doente. É quando eu espirro, fico doente, né? Então, eu vou ligar para o pronome eu, certo?
Indo agora para os de segunda conjugação, página 205 e 206. Na página 205, a gente vai ter esse textinho aqui, que se chama A Casa que Pedro Fez. E o textinho é assim. Este é Pedro, finalmente. Pedro que criou o galo, que acordou o homem, que castigou o moleque, que roubou o balde da moça, que tirou o leite da vaca, que correu atrás do cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que roeu os brinquedos do baú, que está na casa que Pedro fez. Então, aqui na letra A, está pedindo para circular os verbos do poema e escrever em que tempo eles estão. Então, todos os verbos estão aqui, ó. Criou, acordou, castigou, roubou, tirou, correu, mordeu, pegou, roeu, está e fez, certo? Aqui está falando, né, na resposta de em que tempo, né, eles estão. A maioria dos verbos estão no tempo passado, né, exceto o verbo está, né, que está no presente, né, que este verbo se encontra no presente, mas todos os outros verbos estão no passado. Na letra B está pedindo para reescrever os verbos na forma infinitiva, né, separando-os quanto à sua conjugação. Então, nós vamos pegar todos os verbos, né, de primeira conjugação, né, são aqueles terminados em AR, né, dentre esses que você circulou. Então, nós vamos ter criar, acordar, castigar, roubar, tirar, pegar e estar, certo? Os outros estão na segunda conjugação, né? Que é o verbo terminado em ER, né? Então, eu vou ter correr, morder, roer e fazer, certo? Na C, tá pedindo para escolher um verbo da segunda conjugação e faça duas frases, né? Então, você vai escolher um verbo de segunda conjugação, por exemplo, vender. Então, você vai criar duas frases com o verbo vender, certo? Você vai escolher o verbo que você quiser, mas tem que ser de segunda conjugação, ou seja, um verbo terminado em ER. Indo para a próxima página, nós temos a segunda questão, né? Tem essas palavras aqui nesse quadro verde, a gente vai usar elas para preencher, para completar as frases aqui abaixo. Então, na letra A tem eu bebo bastante água, né? Está presente no verbo no presente. Mamãe vendia artesanato, né? Vendia porque está pedindo no pretérito imperfeito. Eu, na letra C, eu e Lucy escreveremos um bilhete para a professora, né? Está pedindo o verbo no futuro. D. Luiz correria se fosse convidado. Está pedindo o verbo no futuro do pretérito, né? Por isso que fica correria. E na letra E, ele vive conversando na sala de aula, verbo no presente, né? O verbo viver no presente. Aqui na terceira questão, está pedindo para escrever as frases com os verbos e os tempos indicados abaixo, né? Então, eu tenho aqui o verbo comer e tem que estar no futuro do presente. Então, você vai criar uma frase com o verbo comer no futuro do presente, né? No caso seria eu comeria este bolo, né? Por exemplo, a gente tem aqui o verbo escrever que está pedindo no presente, né? Então, no presente é escreve, né? Se, por exemplo, você usar ele escreve, eles escrevem, né? Vai depender do pronome também que você vai usar. Temos o verbo vender na letra C, que está pedindo no pretérito imperfeito, né? Que poderia ser vendia, né? Temos na letra D correr, né? Tá pedindo no pretérito mais que perfeito, né? Que seria correra. E na letra E tá pedindo, né, o verbo perder no passado, certo? Que seria perdeu, enfim, depende também do pronome que você vai usar, certo? Aqui é a resposta pessoal porque você vai criar a frase que você quiser. Aí nós vamos para o de terceira conjugação, página 208 e 209. Na página 208, né, tá pedindo para seguir as setas, né, e encontrar os 6 verbos de terceira conjugação. Então, aqui, se você seguir a seta, você vai encontrar subir, no segundo, ferir, no terceiro, sair, no quarto, repartir, no quinto, sorrir e no último, abrir. Na próxima página, na segunda questão, tá pedindo para procurar no diagrama 6 verbos da terceira conjugação, né? Escolha 2 desses verbos e organize frases em que eles apareçam no tempo presente. Então, aqui nós vamos ter esses verbos: reunir, dividir, sorrir, sair, subir e cumprir.
Desses verbos aqui, você vai escolher 2, né? E fazer frases no tempo presente, né? Por exemplo, se você usar o verbo subir, né? No tempo presente, eu poderia fazer a frase: eu subo na árvore, né? Por exemplo, é no tempo presente, certo? E aí você escolheria um outro verbo para fazer uma outra frase. Aqui na terceira questão tá pedindo para reescrever as frases a seguir, passando os verbos destacados para os tempos perdidos nos parênteses. Então, aqui na letra A, o verbo destacado é durmo, né? E tá pedindo para passar para o pretérito imperfeito. Então, fica eu dormia no sofá. Na letra B, o verbo destacado é divide e tá pedindo para passar para o pretérito mais que perfeito. Então, fica Sônia dividira o bolo com os colegas. Na letra C, nós temos o verbo abriram, né? Que pede para ser passado para o futuro do presente. Então, fica as lojas abrirão mais cedo. Nós temos aqui a professora, né? Reúne os alunos. Reúne é o verbo, né? Está pedindo para passar para o passado. Então, fica professora reuniu os alunos. E na letra E, nós temos abriu a porta, né? O verbo abriu. Vai passar para o presente. Então, fica Marcelo abre a porta. Continuando, nós vamos agora para o conteúdo de sujeito e predicado, página 213 e 214. Na página 213, nós temos, né, na primeira questão, pedindo para encontrar o sujeito das frases, fazendo as perguntas quem e o que, né? Então, aqui nós temos a professora ensina. Quem ensina? A professora, certo? Então, você vai fazer isso com todos, ó. O motorista dirige, você vai escrever quem dirige, a resposta é o motorista. O cantor canta, quem canta? O cantor. O cachorro fugiu, quem fugiu? O cachorro. O sol brilha, o que brilha? O sol. O carro é veloz, o que é veloz? O carro. O balão caiu, o que caiu? O balão. A música encanta, o que encanta? A música. Aqui na segunda questão está pedindo para marcar a alternativa que não é uma oração, ou seja, uma frase que não tenha verbo, né? Porque oração é toda frase que tem verbo. Então, aqui na primeira eu tenho choveu forte hoje. Choveu é um verbo, né? Então, essa aqui é uma oração, sim. Eu tenho João caiu. Caiu é um verbo, né? Então, essa também é uma oração. Aqui eu só tenho silêncio, né? Silêncio não é um verbo. Então, essa é a frase que não é uma oração, certo? Passando para a próxima página, eu tenho aqui na terceira questão, né, pedindo para sublinhar o verbo das orações e descobrir, né, qual é o sujeito e o predicado, né? Então, como mostra aqui no modelo, eu tenho a frase: Fábio estudou a lição. Eu vou sublinhar o verbo, que no caso aqui é estudou. Qual é o sujeito, né? Quem estudou foi o Fábio, então o sujeito é o Fábio. Qual é o predicado, né? O que o Fábio fez? Estudou a lição. Então, aqui eu vou colocar estudou a lição, certo? Então, vamos lá. Na letra A, tem os jogadores dormiram cedo. Vou sublinhar dormiram. Sujeito são os jogadores. Predicado é dormiram cedo. B, o circo chegou na cidade. Qual é o verbo? Chegou. Sujeito é o circo, né? Quem chegou na cidade é o circo. E o que o circo fez? Chegou na cidade. Então, chegou na cidade é o predicado. Na letra C, tem... As borboletas voaram pelo jardim. Voaram é o verbo, eu vou sublinhar. O sujeito dessa frase são as borboletas e o predicado são voaram pelo jardim. Na letra D, tem Paulo e Rafael viajaram para Fortaleza. Viajaram é o verbo, então eu vou sublinhar. O sujeito aqui no caso, né, são os sujeitos, que é Paulo e Rafael. E o predicado é viajaram para Fortaleza. Na letra E, tem Daniel foi ao cinema. Foi é o verbo, então eu vou sublinhar. O sujeito aqui na frase é Daniel e o predicado é foi ao cinema. Na quarta questão está pedindo para escrever um predicado para cada sujeito abaixo, né? Então, aqui eu tenho um sujeito, a escola. Então, eu vou escrever um predicado para ele. Pode ser a escola. A escola fechou mais cedo hoje, por exemplo, né? Eu tenho aqui rádio e a televisão, né? Também vou fazer um predicado para ele. O jogo, vou fazer um predicado para ele, certo? Agora eu tenho o nosso último conteúdo, que foi sobre advérbio, página 219 e 220. Na página 219, a gente vai ter esse poeminha, né, que é o poema do relógio, tá? A gente vai ler ele agora. O relógio.
Passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac. Então, aqui na letra A, tá perguntando o seguinte: do que o relógio se queixa? O relógio, ele se queixa de estar muito cansado, né? Na letra B, tá pedindo para retirar do poema os advérbios que correspondem às classificações abaixo. Então, quais são os advérbios que a gente pode encontrar aqui nesse poema? Que é um advérbio de tempo. Temos logo e tem o já. De modo, depressa. De intensidade, bem e muito. E de negação, não. Tá? Indo para a próxima página, nós temos primeiro aqui essa tirinha, né? Que é Zezo, o menino mais mal-humorado do mundo. Então, nós temos aqui na primeira tirinha, né, a mãe dele e um guarda-chuva no banheiro, e ela pergunta: não entendo essa sua mania de deixar o guarda-chuva molhado no banheiro. E aqui nós vemos, né, porque que ele deixa o guarda-chuva molhado no banheiro, porque ele toma banho de guarda-chuva. Na A, tá dizendo: na fala da mãe de Zezo, que expressão indica lugar? Qual é a expressão que indica lugar? É o banheiro, né? Então, no banheiro. Letra B, reescreva a fala, substituindo a expressão no banheiro por um advérbio e circule. Então, você pode colocar o seguinte: não entendo essa sua mania de deixar o guarda-chuva molhado aqui, por exemplo, né? Ou pode ser: não entendo essa sua mania de deixar o guarda-chuva molhado lá, né? Lá também seria um advérbio de lugar. Na C, né, tá pedindo para circular no texto os advérbios de intensidade, certo? Depois escrever aqui. Então, aqui, qual é o advérbio de intensidade que a gente vai encontrar no texto? Mais, né? Deixa eu procurar aqui o mais. Mais, ó, bem aqui em cima, né? No título, o menino mais mal-humorado. Então, esse mais aqui você vai circular, certo? E vai escrever aqui, tá? Assim, nós encerramos, né, as correções e, portanto, encerramos a nossa última aula de gramática, né? Finalizamos todos os conteúdos, as atividades que nós não podemos fazer, né, por conta do tempo, né? Pode ser feito, sim, como prática, né? Aí eu trouxe essas duas páginas de cada conteúdo, né, desses últimos conteúdos que a gente viu. Como forma da gente praticar os conteúdos, ficaram as outras páginas que você pode tentar fazer sozinho em casa, tá? Ou com a ajuda do papai, da mamãe, enfim. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham conseguido assimilar os conteúdos de gramática, né? Que tenha sido proveitoso para vocês. Então, meus amores, um beijo, se cuidem.